No tempo de crise, quando as expectativas do povo haviam desmoronado, Deus chamou o profeta Ageu para despertar a mente das pessoas e exortá-las ao trabalho no templo do Senhor. Devemos reconsiderar nosso estilo de vida e colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos. É sobre isso que vamos conversar aqui no programa Lições da Bíblia, que está começando. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Tema da semana: as primeiras coisas primeiro. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que privilégio nós temos de abrirmos a palavra de Deus e retirarmos importantes lições para a nossa vida, não é verdade? Nós estamos começando a 10ª semana dessa segunda temporada do ano de 2013 aqui no programa. Você que já está acompanhando melhor o nosso programa, sabe que estamos estudando os profetas menores da palavra de Deus. E eu sempre reforço que eles são considerados menores não porque a unção do Espírito Santo era menor, mas porque a porção escrita e revelada foi menor. Por isso, carinhosamente, o nome. E nesta semana, nós vamos estudar sobre o livro de Ageu. E vai ser um momento muito especial, porque temos grandes lições a retirar deste pequenino livro, mas importantes e grandes lições. Dois amigos estão visitando o programa nessa semana e nós temos o prazer de recebê-los aqui. Pastor Osmar Lima, um prazer, pastor, recebê-lo aqui na bancada do programa. Prazer estar com vocês aqui, Laerte. Que Deus nos abençoe nesse estudo e que nos use para viabilizar o conhecimento para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Amém, que bom. O pastor Osmar, ele desempenha uma função bastante interessante na Igreja Adventista. Ele cuida de uma área que nós chamamos a área missionária da igreja, não é, pastor? É uma coisa gostosa. É uma área que nós chamamos de MIPES, é o Ministério Pessoal. Ele mobiliza as pessoas para todos os projetos missionários da igreja numa região que não é aqui da região da TV Novo Tempo, é um pouco distante. Ele está lá na Bahia, numa região administrativa conhecida como União Leste Brasileira, um escritório regional da Igreja Adventista que envolve 2 estados, não é, pastor? Bahia e Sergipe. Bahia e Sergipe. E como é que está o trabalho lá? Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa. O povo da Bahia e de Sergipe é um povo assim muito bom de trabalhar, muito aguerrido, muito comprometido. Eu imagino que agora, na primeira semana de junho, já muita coisa aconteceu ali naquela região, né? Projetos incríveis já devem ter sido realizados. Nós tivemos nesse primeiro semestre, primeiro com jovens que saíram na época do começo do ano suas férias, para alcançar pessoas necessitadas. E também tivemos a grande arrancada na Semana Santa, onde muitas pessoas tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus. Isso é uma maravilha realmente, né? São 2 projetos importantes aí que acontecem nas diferentes igrejas adventistas por todo o Brasil. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para todos os amigos dessa região aí, Bahia, Sergipe. Deus abençoe a todos vocês que estão sempre acompanhando aí a programação da TV Novo Tempo. Tem canal aberto lá na cidade onde tem o escritório da União Leste Brasileira? Em Salvador, com 3.500.000 habitantes, nós estamos tendo algumas dificuldades, mas eu creio que esse ano nós teremos canal aberto em toda a Grande Salvador também. Olha. Já temos em muitas cidades, mas a Grande Salvador ainda não estamos efetivamente com o canal aberto ali. Maravilha, excelente. Também tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa o pastor José Elias Zanotelli. Prazer, pastor, recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, pastor Lanza. A satisfação, a alegria de estar aqui num programa onde enaltece a palavra de Deus, traz alegria e esperança. Então, voltar aqui a este programa é um motivo de grande alegria para mim. Que bom. O pastor José Elias Zanotelli, ele é um pastor geral, é o responsável por uma grande região da Igreja Adventista, que é a Missão Oeste Paranaense, não é, pastor? Correto. É uma região nova, uma nova região administrativa,
recentemente criada, e nós chamamos a função dele de presidente daquela região. E é uma região muito bonita ali, não é, pastor? A sede fica em Cascavel, isso? A sede fica em Cascavel, uma cidade muito bonita, ela tem crescido muito, essa cidade. É uma região muito agrícola, né? A agricultura é muito forte, especialmente plantação de soja, de milho. E temos o turismo ali, né? Foz do Iguaçu é um polo turístico muito forte também. E nós estamos muito felizes. Nós iniciamos no início deste ano uma missão nova, mas nós estamos sentindo assim um entusiasmo, a disposição dos nossos irmãos, dos nossos líderes, dos nossos pastores. E eu estou certo que vai ser uma bênção a atuação da missão ali naquela região. Que maravilha, viu? E como todo trabalho inicial, com certeza sempre tem desafios, né? Qual seria talvez assim o maior desafio que o senhor vê hoje ali para o avanço do Evangelho naquela região? Nós temos alguns desafios, né? Especialmente pelo fato de ser oeste paranaense, fica bem distante de Curitiba, né? Durante muito tempo, esta região ela ficou muito distante das sedes, que eram as cidades maiores, as cidades maiores, Curitiba e depois Maringá, né? E nós temos os desafios hoje são implementar o evangelismo nas cidades maiores e penetrar nas cidades menores. Que maravilha, muito bom aí ouvir essas notícias. O nosso abraço a todos os amigos do Paraná, especialmente aqui dessa região, representada aqui pelo pastor José Elias Zanotelli. Meus amigos, vamos começar então o estudo de hoje? Eu convido a vocês para orarem comigo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra. Ajude-nos para que possamos retirar importantes lições deste livro sagrado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ageu é um profeta realmente maravilhoso da Palavra de Deus e que tem mensagens que parece que está falando para os nossos dias. O que eu acho mais incrível nas mensagens dos profetas bíblicos, especialmente os menores, é justamente isso. Parece que a gente está ouvindo eles falarem para a gente, não é, pastor Zanotelli? A mensagem de Deus é sempre uma mensagem atual, né? Ela se aplicou muito bem para o povo no passado, mas nós vemos que ela se aplica especialmente no presente. Nós vamos ver, através do estudo de Ageu, que o problema deles no passado era o consumismo. É o problema que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Na atualidade, né? Exatamente. Pastor Osmar, também a sua impressão sobre o profeta Ageu ali, a sua mensagem. Ele surge no cenário bíblico num momento muito difícil, muito como já colocou o pastor Zanotelli, parecido conosco, o nosso, né? Nosso aqui atual. Ele surge num momento muito difícil, onde o povo está voltando de um cativeiro muito fragilizado e que acaba cedendo ao consumismo, porque todos querem se firmar, todos os comerciantes querem crescer, querem lucrar e acabaram esquecendo das coisas que eram mais importantes, né? É verdade. 20 anos antes, né, vieram as primeiras levas de judeus voltando da escravidão persa, né? E eles vieram assim com aquele entusiasmo tremendo para começar a reconstrução do templo, e realmente começaram, né? Porque Ciro ele tinha uma política, o rei persa, ele tinha uma política de reconciliação. Então, o que ele fez? Ele fez com que o povo voltasse e deu condições a eles para que reconstruíssem as suas casas e o templo. E nesse momento, os samaritanos eles quiseram também ajudar, só que nós sabemos que samaritanos e judeus não combinavam. Os samaritanos então foram repudiados pelos judeus e começou então uma perseguição dos samaritanos, das outras nações vizinhas, contra o povo de Deus, e resultou na paralisação do templo. E quase 20 anos, 16 anos mais ou menos, o templo ficou parado. É como se o povo de Deus ficasse dividido, né? Muitas facções, intrigas, muitos interesses, tal, né? E aí depois de 16 anos do templo parado, Deus usou Dario. Dario veio com uma filosofia semelhante a Ciro, e aí então Dario deu a oportunidade para eles recomeçarem a construção do templo. Mas aí o povo já estava voltado o quê? Para o conforto, correto, pastor? Para o conforto dos materiais, né? Pensando apenas no temporal. Exatamente, E eles diziam assim, ainda não chegou o tempo, né? Se você vê lá no início de Ageu, eles diziam assim, nós não vamos começar a construção do templo agora, a reconstrução, porque não chegou a época, não chegou o momento da gente começar essa reconstrução. Agora, por exemplo, o tema principal, o título, né, do nosso material de estudos, que você já sabe, você pode pegar no nosso blog esse conteúdo, também no site da Casa Publicadora Brasileira, conforme está aparecendo na sua tela. O título dessa semana aqui no programa é As Primeiras Coisas Primeiro.
Diante disso que o pastor Zanotelli colocou, pastor Osmar, como é que a gente pode entender melhor esse título? As primeiras coisas primeiro. O cativeiro teve uma grande influência, porque o povo vem e começa a se preocupar consigo mesmos e esquecem que eles nasceram para pregar de Deus, falar de Deus, cuidar das coisas de Deus. Eles foram colocados ali na encruzilhada do mundo para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus. Mas eles se perderam no meio do caminho pelo consumismo, pelo desejo de se firmar. Eu até diria assim, pastor, eles voltaram focados para reconstruir o templo que havia sido destruído. E eles começaram animados nessa reconstrução. Mas quando eles começaram a sofrer as perseguições das nações vizinhas e foram proibidos de continuar a construção, o que eles fizeram? Eles esqueceram do relacionamento com Deus, a parte vertical, e se preocuparam apenas com a parte horizontal. E começaram a voltar para si mesmo, construindo casas, comprando aquilo que eles gostavam e vivendo apenas aqui, pensando apenas no aqui e no agora, e não no futuro glorioso de Israel, conforme Deus havia planejado. Não que eles não devessem construir casas ou usufruir daquilo que gostassem, mas primeiro deveriam... Não podiam perder o foco. Não podiam perder o foco. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a construção do templo. E Deus os cercariam de bênçãos de tal forma que as outras coisas seriam acrescentadas na vida deles. Correto? Não, isso é muito importante, realmente, a gente ter essa visão daquilo que estava acontecendo com o povo naquele período, né? É como se eles estivessem relutando para obedecer a Deus, né, pastor Osmar? Estavam naquela luta. Vamos obedecer a Deus, vamos fazer a vontade de Deus ou não, para que lado nós vamos? Ainda estavam meio perdidos ali. Na vida daqueles que escolheram servir a Deus, a prioridade é fazer a vontade de Deus. É o que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sim. Se nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, nós podemos até falhar em fazer a vontade de Deus, mas Ele nunca falhará em cuidar da gente. Verdade. E o povo de Israel se esqueceu disso aqui. Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, vamos ver agora. Olá, meu nome é Regis. Como nossa crença em Deus e a nossa vontade de obedecer a Ele dão sentido à vida? Como é que a gente pode responder para esse nosso amigo? Eu penso que a própria história do povo de Israel, naquele contexto de Ageu, nos ensina muitas coisas. Deus havia planejado algo maravilhoso para eles. Eles fugiram dos planos de Deus. E Deus, então, o que Deus fez? Deus começou a impedir de que eles usufruíssem apenas das coisas terrenas para que eles voltassem para Deus. Então, diz o texto que eles plantavam, mas não colhiam o que eles gostariam de plantar. Eles se alimentavam, mas não se saciavam. Eles recebiam um salário, parecia que era muito, mas era como se fosse colocado num saco furado. O salário desaparecia. Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu que eles enfrentassem dificuldades secas, justamente para que eles lembrassem que os planos de Deus eram o melhor para eles. E quando eles voltassem para Deus, a vida deles passaria a ter sentido, porque eles não viveriam apenas pensando neste momento temporal, material, mas numa vida onde seria cercado pela proteção, pelas bênçãos de Deus, visando sempre a vida eterna em Cristo Jesus. E também, o fato de acreditar em Deus me dá uma certeza de que não estou só. Tem alguém velando por mim. Agora, o acreditar em Deus, o fazer a vontade dEle, o fazer uma aliança com Ele tem bases. Se eu for fiel a Ele, eu vou usufruir das bênçãos. Se eu não for fiel, eu vou assumir as consequências da minha infidelidade. Era o que o povo de Israel estava vivendo. Como que Deus colocando essa responsabilidade em cima de nós, porque nós temos livre-arbítrio para isso também, para escolher o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né? É por isso que Deus colocou. Gente, nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos chamar um rápido intervalo e já voltamos a conversar sobre esse tema e você não saia daí, porque voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Que alegria podermos conversar sobre mais um profeta menor da Palavra de Deus. Nesta semana, sobre Ageu, esse profeta que teve uma importante mensagem para dar ao povo de Israel com lições importantes para os nossos dias. Amigos, nós estávamos conversando aqui no bloco anterior, pastores Osmar e José Elias Zanotelli, justamente sobre essa condição do povo, as pessoas às vezes
relutando em obedecer a Deus, em cumprir com a ordem de Deus, preocupadas consigo mesmas. Era uma situação assim, meio de apostasia, de incredulidade. E Deus chama o profeta. Como é que foi a ação do profeta? Ele relutou, ele foi, ele obedeceu? Como ele deu a mensagem para o povo daquela época? Vamos começar com o pastor Osmar, depois o pastor Zanotelli. Correto. Ele foi destemidamente, ele fez a vontade de Deus, ele levou a mensagem dura que precisava ser levada, mas é impressionante a misericórdia desse Deus. Quando o povo se mostrou acessível, o profeta também já trouxe no final da sua mensagem a promessa de que eu estou convosco. Então Deus agora reaceita esse povo, refaz a aliança com esse povo, e as pessoas que ao se decidirem seguir a Cristo, a promessa de estar é sempre pronta. Deus não olha o passado, Deus perdoa, Deus apaga e recomeça. Isso é muito importante, né? Quando Deus vê a reação positiva do povo em responder o seu chamado. E é interessante que Ageu foi um homem muito corajoso, porque é muito fácil a gente repreender as pessoas simples. Mas ele repreendeu Zorobabel, que era o governador, ele repreendeu o sumo sacerdote, que era Josué. A alta classe. A alta classe. E depois ele repreendeu o povo. E todas as três classes, né, aceitaram prontamente as advertências de Deus. Então foi um homem muito corajoso. Com certeza. E Deus, ao ver a disposição do povo em atender o apelo, Deus disse, olha, eu estarei com eles. Sabe, eu tenho muitas coisas que eu admiro em Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é todo-poderoso. Mas o que eu mais admiro em Deus é essa disposição dEle de estar conosco, de ir ao nosso encontro, de querer se relacionar conosco. Misericordioso. Misericordioso, porque no mundo em que nós estamos vivendo, é muito difícil você encontrar uma pessoa grande, uma pessoa poderosa e, ao mesmo tempo, uma pessoa acessível. E nós encontramos essas qualidades em Deus. Deus é maravilhoso, é extraordinário, né? Verdade mesmo. Por outro lado, já na primeira semana eles já construíram um altar para oferecer sacrifício e adoração a Deus. E na terceira semana, pastor Osmar, eles já começaram a construção do templo outra vez, né? Coisa maravilhosa, né? Eles priorizaram aquilo que tinha que ser priorizado, né? A fé, a visão espiritual, a adoração, e a partir daí reconstruíram. E por outro lado, ao começar a construção, eles tinham um parâmetro, né? O Templo de Salomão. Eles tinham algo a fazer, e eles ficavam pensando, um povo que veio do cativeiro, um povo com autoestima baixa, como é que nós vamos conseguir fazer algo similar? Ou igualar o templo em glória. Pelo menos manter o que já era, né? Porque o que foi destruído era uma coisa fantástica. Então, sem recursos, como fazer? Era o templo mais suntuoso, mais belo, mais extraordinário, foi o templo de Salomão, né? Sim. Eles não conseguiram, logicamente, construir um templo tão bonito como aquele, mas eles tiveram a mesma disposição. Sim, exatamente. Isso que é o mais importante, a nossa disposição, nosso espírito de sacrifício, né? Agora, por exemplo, Deus, Ele fez uma promessa que estaria com eles, não é? E aplicando para os nossos dias, às vezes nós temos tantos desafios e, de repente, você que está nos assistindo agora tem muitos desafios na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, você tem sonhos de levar pessoas a Cristo, de ajudar a construir uma casa para Deus. São desafios. E às vezes a gente se sente meio sozinho. Uma promessa dessa, e que Deus vai estar com a gente, ela mexe com a gente, né, pastor Osmar? Deus de pronto mandou uma promessa, né? Não temas, vai dar certo, façam o seu melhor. O que Deus espera de nós? O melhor que Salomão poderia dar naquela época era o ouro que ele tinha, a sua riqueza, ele não tinha guerras. Ele pôde, Davi também o ajudou bastante, deixou muita coisa pronta para que ele pudesse executar, e aquela suntuosidade toda pôde ser feita naquele templo. E o nosso desafio hoje, pastor Zanotelli, como cristãos do mundo pós-moderno, e tendo que continuar levantando essa bandeira de Deus, como foi no passado, de que forma nós poderíamos contribuir também com a causa de Deus? Eu penso assim que a obra de Deus ela tem sido atrasada, né? Eu creio que Jesus já poderia até ter voltado, ter dado fim ao pecado, ao sofrimento, porque falta-nos aquela confiança em Deus. Veja só, aquele povo atrasou a reconstrução do templo em 16 anos, porque eles deixaram de confiar em Deus. Deus é a fonte de tudo. Dele é o ouro, é a prata, o próprio Ageu diz isto. Então, eu creio que nós estamos falando hoje para muitas pessoas que estão pensando assim, como é que nós vamos construir a nossa igreja? Como é que nós vamos erguer nosso templo? Como é que nós vamos comprar um terreno?
Nós não podemos olhar somente para as nossas dificuldades. Nós temos que olhar que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode. Um Deus que pode resolver meus problemas individuais. Um Deus que pode resolver os problemas das nossas famílias. Sim, um Deus que pode resolver os problemas da nossa igreja. Basta que nós coloquemos nas mãos de Deus nosso problema. Coloquemos nossos recursos também, né? E Ele prometeu estar conosco. Claro. Então, qual é o problema também nosso? Que muitas vezes nós olhamos somente para nós. Nós esquecemos de olhar para o alto, né? Olhar para as promessas de Deus que estão permeadas em toda a Bíblia Sagrada. E se fizermos isso, as bênçãos de Deus... O povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, quando saíram do Egito, e eles pensaram a mesma coisa. Nós não vamos conseguir. Agora os soldados vão nos matar aqui na beira desse Mar Vermelho aqui. Quer dizer, o mar se abriu, né? E essa promessa de Deus, ela nos alcança também no edificar do nosso templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Sim. A nossa vida na presença de Deus. Olha, você que tem vícios, você que está imerso em drogas, você que está com um problema familiar, você que tem problema de saúde, Deus, se você for fiel a Ele, quer lhe restaurar também, restaurar a sua vida. Eu acho que isso é um ponto muito importante, pastor, porque às vezes nós podemos nos preocupar numa construção de um templo físico, mas o nosso templo espiritual, que é o nosso corpo, a nossa vida. Nossa saúde. Nossa saúde. De que adiantaria a gente oferecer uma bonita construção, um templo maravilhoso fisicamente falando, se o meu templo, meu coração está em ruínas, em pecado? Exatamente. Né? É impossível. Né? Pastor... porque realmente é importante construir uma casa para Deus, claro, mas temos que entender que de Cristo para cá, do nascimento de Jesus para cá, continua sendo importante construir uma casa de adoração, mas o templo mais importante que Jesus quer é a nossa vida, né? É o templo da nossa alma. É o nosso coração. Né? Esse Cristo que está no meu coração, ele tem que encontrar com Cristo que está lá no templo físico onde nós vamos ir. Num mundo tão secularizado, um templo móvel como é o nosso corpo, é de muito maior benefício para a humanidade, para a sociedade, porque onde eu chegar, Deus está comigo, habitando em mim. E as pessoas serão muito melhor e mais beneficiadas, né? Com certeza. Tem um verso 4 aqui do capítulo 2, que eu achei bastante pertinente aqui com aquilo que nós estamos estudando essa semana, que diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus pede o seguinte: marche, né? Pise na água, trabalhem, façam o melhor que vocês puderem. O resto é comigo. É mais ou menos isso, pastor? Mais ou menos. Por 4 vezes Deus disse para eles: olha, não temas, esforça-te. Nós temos um Deus que nos joga para cima, um Deus otimista por natureza. Basta que nós confiemos nele e confiemos nas suas promessas. Né? E por que ele disse isso também? Dentro do contexto, né? Haviam alguns poucos pessoas mais idosas dentre os judeus que eles haviam presenciado a beleza do templo de Salomão. E quando eles começaram a ver o templo agora de Zorobabel sendo erguido, eles começaram a comparar. Espera aí, o templo de Salomão era muito mais suntuoso, havia muito mais ouro, havia muito mais prata. Agora esse templo aqui é muito inferior. E veja bem, sempre quando nós planejamos fazer um trabalho para Deus, existem 3 classes de pessoas. Existem aqueles, pastor, que assumem e vai na frente e faz as coisas acontecerem. Existe um outro grupo que aplaude, mas não faz nada. Também não adianta nada para a igreja. E existe o terceiro grupo que critica. Aquele grupo começou a criticar. Agora, interessante que Ageu, como ele abordou, ele poderia ter chegado e ter chamado a atenção daquele grupo. Eram pessoas idosas, poucos, eles não tinham muito o que contribuir, mas ele chamou para eles e disse: olha, o que vocês estão achando entre a beleza do primeiro templo, porque a Bíblia chama o primeiro templo o templo de Salomão, em relação ao segundo templo, o templo de Zorobabel? O que vocês estão achando? E ele deu oportunidade para que eles pudessem colocar o que eles pensavam. E assim, não, a glória do templo de Salomão era imensamente maior, nós não podemos comparar a glória do templo de Salomão com o nosso templo. Quer dizer, aqueles que estavam na linha de frente estavam sendo o quê? Eles estavam trabalhando para poder desanimá-los a fazer o trabalho. Exatamente. E, pastor Elias, o que eu tenho para oferecer a Deus é o meu melhor? Pode não ser o ouro, pode não ser a prata, mas é o meu melhor. Então esforça-te, faz o teu melhor para mim, faz de coração. Isso mesmo. Isso é interessante. Agora, numa comunidade religiosa, como o pastor Zanotelli estava falando agora também, que há aqueles que arregaçam as mangas e trabalham, há aqueles que só batem palmas e os que criticam, né? Numa comunidade,
quer seja um desafio evangelístico, missionário, ou para se construir um templo de adoração a Deus, a gente encontra essas pessoas, mas também temos um problema. Muitas vezes os que criticam, eles começam a ganhar o coração dos que trabalham para o lado deles e impedem o trabalho. E os que batem palmas começam a parar de bater palmas e a engrossar o coro dos pessimistas, né? Isso é uma realidade também que acontece nas comunidades religiosas de todas as denominações. Onde tem ser humano, né? Onde tem o ser humano, em todos os empreendimentos, nós vamos dizer, pode haver isso. Agora, Deus fez 3 promessas maravilhosas. Primeiro, eu estarei com vocês. Segundo, o meu Espírito estará no meio de vocês. E terceiro, a glória do primeiro templo, ele será superior, maior do que a primeira. Glória do segundo templo. Eu fico imaginando a cabeça do povo da época, principalmente os maldizentes ou saudosistas, como é que eles vão conseguir superar essa glória? Né? Porque não tem ouro, nós somos paupérrimos. Como é que nós vamos dar uma glória maior a esse segundo empreendimento? Como é que ele vai ser maior, né? Se o outro era muito grande... Como é que ele vai ser glorioso assim? Então, a visão humana é muito diferente da visão divina. O que é glória para Deus, né? A gente pensa no ouro, pensa na prata, mas Deus queria ver a adoração sincera, o templo cheio de louvor, de adoração, pessoas sinceras adorando ali. E essa é a glória que Deus queria ver, uma sinceridade de um relacionamento entre Ele e o seu povo. Ele está disposto a ter esse relacionamento, mas o povo tinha reserva. Outra lição assim, que eu tirei desse aspecto, aliás, 2 lições, né? Primeiro, o saudosismo. Né? Já aconteceu comigo, de querer construir uma igreja nova, uma igreja bonita. Não, mas como é que nós vamos desmanchar essa igreja, etc. Ela foi meu pai que construiu, meu avô. Então nós vamos emperrando a obra por causa do saudosismo. E o terceiro, a aparência. Né? Não, eu não vou naquela igreja porque ela é muito simples. O que é que eu vou fazer lá? Eu quero uma igreja mais suntuosa. A pessoa não está preocupada com a presença de Deus, mas com o aspecto com externo. A aparência. Então, a pessoa se preocupa com a aparência e não com o seu relacionamento com Deus. Eu acho que o mais importante é o relacionamento com Deus. Aquele povo estava tendo esses 2 problemas, saudosismo e aparência, preocupados apenas com a aparência e não com o relacionamento com Deus. Agora, que é mais importante. Vocês são pastores e os amigos que estão nos assistindo de diferentes religiões, de diferentes funções numa comunidade religiosa, é mais difícil você ter que, por exemplo, no caso de Ageu, tinha uma mensagem de Deus para levar para um povo que não tinha mais esperança, com os ouvidos surdos para a voz de Deus. É mais difícil reanimar aquilo que já foi vivo do que você pôr fogo naquilo que já está vivo, né? Então, a função de Ageu era uma função delicada, porque como líderes, às vezes, temos que reanimar pessoas que já não acreditam, estão sem esperança, né, pastor Osmar? Eu penso que é mais difícil isso. Eu creio que a grande prerrogativa para o líder nesse momento é estar ligado a Deus. Ele precisa da sabedoria de Deus. Porque até uma palavra dura pode resolver como resolveu, mas tem que ser direcionada por Deus. Deus vai dizer, olha, agora é o momento de você fazer isso. Agora é o momento de você abraçar o povo. Agora é o momento de você dialogar. E Ageu, ele se entregou à missão que Deus lhe deu. Era difícil, mas Deus o chamou para aquele momento. Eu sei que muitos são chamados para fazer coisas difíceis, mas nós temos que ver 2 coisas. Primeiro, que Deus nos chamou, e Ele sempre capacita os que chamam. Pode não chamar os capacitados, mas capacita os que chamam. Então, Ageu se tornou um baluarte num momento difícil, porque ele se doou, se entregou, se permitiu para que Deus pudesse transformá-lo numa bênção que ele foi para aquele momento ali. E o importante, assim, veja bem, é como você disse, é como um caminhão que está descendo, né? Você tem que frear, não é fácil, né? Fazê-lo voltar é mais difícil ainda. Ageu, ele teve apenas nem 4 meses de ministério para realizar essa obra tão dura, tão difícil, né? Quer dizer, ele teve um tempo muito curto, mas ele teve muito sucesso no tempo que ele teve. Mas ele soube também dosar a firmeza quando era necessário e a motivação, o estímulo quando era preciso. Flexibilidade. A flexibilidade. Então, aí que está o segredo. Às vezes nós temos líderes que são muito duros e às vezes nós temos líderes que são muito frouxos. O equilíbrio em todos os sentidos. É na vida espiritual, é na vida familiar, é na vida profissional. A pessoa que é equilibrada, ela sempre vai levar vantagem em tudo que ela vai fazer. Por quê? Porque o equilíbrio, Deus é um Deus de equilíbrio. Né? Jesus Cristo demonstrou ser equilibrado quando esteve aqui nesta terra. É verdade. Maravilha, olha, são importantes lições aí que nós estamos retirando da Bíblia, da Palavra de Deus e do nosso manual de estudos aqui no programa Lições da Bíblia,
você já sabe que pode ter acesso a esse conteúdo em nosso blog, que está aparecendo o endereço aí na sua tela, ou no site da Casa Publicadora Brasileira. Você tem acesso a todo esse conteúdo e poderá acompanhar sempre aqui ao nosso programa com esse material em mãos, tá bem? Nós vamos para mais um intervalo e em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos estudando o livro de Ageu com os nossos amigos que nos visitam aqui. Os pastores Osmar e o pastor Zanotelli, que vêm de diferentes regiões do Brasil, um da Bahia, outro do Paraná, para nos ajudar aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Nós já estamos conversando sobre os principais conceitos desse pequenino livro, mas importante livro da Palavra de Deus, que nos ajuda a depositar nossa confiança mais em Deus, a confiar mais na maneira como Deus nos governa e nos lidera. Antes de nós entrarmos no terceiro bloco definitivamente, eu gostaria de apresentar para você a oportunidade, mais uma vez, de continuar estudando a Palavra de Deus e entender mais a sua dependência dele. É a série Princípios, você já está acostumado, você que acompanha o programa, faça o seu pedido e nós enviaremos gratuitamente este material para a sua casa, para o endereço que você indicar, porque você sabe, o nosso desejo aqui no programa é realmente que você cresça no conhecimento da Palavra de Deus. E estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa e nós estabelecemos a nossa fé de maneira muito mais viva quando nós fazemos isso. Então, está aí a sua oportunidade, faça o seu pedido e vamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Meus amigos, nesta parte final aqui do programa, eu gostaria de que nós conversássemos um pouco sobre a sequência realmente do livro de Ageu, um pouco mais sobre promessas de Deus para o seu povo, promessas de Deus quando nós colocamos realmente aquilo que é prioritário na ordem de prioridade. Eu queria começar com o pastor Osmar, justamente a partir desse ponto, especialmente a partir do verso 6 do capítulo 2, quando nós encontramos promessas nesses versos bíblicos aí. As promessas de Deus nos movem. Um povo fragilizado, como falamos no começo, um povo com autoestima baixa, um povo carente financeiramente. Primeiro tem uma repreensão, mas logo em seguida, a resposta, o povo se volta para Deus e as promessas entram em ação. As promessas mudaram a sorte daquele povo. Uma nova era vai surgir ali. Um povo mais dedicado, as famílias são beneficiadas. As promessas de Deus são a base de nossa existência. Nós que somos cristãos, nós que assumimos e professamos crer nesse Deus maravilhoso, suas promessas nos mantêm vivos, essas expectativas, essas esperanças, e Deus injetou ânimo, vigor ao povo e mudou a sorte daquela nação. Dali em diante, o povo teve uma outra força, mais garra, mais determinação para cumprir aquilo que eles se achavam indignos de fazer e vão concluir a obra, né? Eles concluem a obra. Antes o povo vivia para si, né? Eles estavam, e agora o apelo é que eles vivessem para Deus e confiassem, né, pastor? A gente vê aqui uma parte do nosso material que eu gostei bastante, até queria ler aqui, que diz: por intermédio de Ageu, Deus anunciou um grande abalo das nações no dia do Senhor, quando o templo se enchesse da presença divina. Quer dizer, o que Deus queria era continuar habitando com aquelas pessoas. Essa promessa de Deus, ela, em primeiro momento, ela já aplicava aos samaritanos e às próprias nações vizinhas ali, que estavam em oposição ao povo de Deus. Então, eles estavam ali oprimidos e Deus disse: olha, eu vou agir e vou abalar essas nações. E, no sentido mais amplo, aplica-se a proteção de Deus sobre os seus filhos durante a história dessa terra até o final, quando Deus vai dar a vitória completa para os seus filhos, né? Um outro ponto importante é que eles estavam assim, com os olhos muito voltados para o Templo de Salomão, porque na inauguração do Templo de Salomão houveram muitas manifestações sobrenaturais, né? Então eles ofereceram o sacrifício ali, veio fogo sobrenatural e consumiu o sacrifício. Eles tinham Shekinah, agora eles não tinham mais.
E diz a Bíblia Sagrada que a nuvem... O Shekinah é aquela palavra que retrata a presença, a glória de Deus com eles. A presença e a glória de Deus no meio deles. Eles não tinham os mesmos móveis. Eles não tinham mais os mesmos móveis. E Deus, então... E Deus se manifestou de forma, assim, sobrenatural, né? Basta ler 2 Crônicas, capítulo 7, já nos primeiros versos, diz que a glória de Deus, quando o templo de Salomão ele foi inaugurado, encheu todo o templo. E os sacerdotes não podiam entrar nem sair. Agora, no templo de Zorobabel, não aconteceu nada de sobrenatural. Quer dizer, né? a comparação, pastor Zanotelli e pastor Osmar e amigos que nos acompanham, era inevitável mesmo. A comparação das pessoas, poxa, né? É muito pior esse templo aqui, está muito pior do que foi. A comparação, humanamente falando, quer dizer, além do inevitável. templo de Salomão ser mais suntuoso, a própria inauguração Deus revelou assim de forma sobrenatural e esse não revelou. Sim. Né? Mas tinha algo. Deus faz uma afirmação, né? A glória deste superará. E eles tinham que confiar, né? E eles não sabiam que Deus tinha uma visita marcada. Deus tinha um tempo onde ele encarnaria e chegaria em pessoa nesse templo. E isso aconteceu quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio a esse templo. Coisa que o templo de Salomão não pôde vivenciar. E agora a gente vê Deus cumprindo a sua promessa e honrando mais esse templo, enchendo de glória com a sua própria presença. Deus assume um corpo e vai habitar no meio do povo. Isso é fantástico. Não é que Deus não estaria no templo de Salomão, ele estaria, mas não de forma visível. Exatamente. Né? Sim. Jesus veio de forma visível. Exatamente. E interessante como Ageu, inspirado por Deus, né, tratou a respeito de Jesus, né? O desejado de todas as nações. Incrível né? mesmo. Quer dizer, por que o desejado? Eu fiquei pensando assim, a gente pega uma frase dessa tão bonita, eu fiquei pensando, mas por que o desejado de todas as nações? E eu tirei algumas conclusões. A primeira delas, porque durante 4.000 anos, né, vamos botar aqui 3.500 anos mais ou menos no tempo de Ageu, e depois ele veio durante 4.000, quando completou 4.000 anos mais ou menos, durante 4.000 anos as pessoas olhavam para o futuro. Sim. Quando ele virá? Quando Jesus, o prometido, virá? E hoje, mais de 2.000 anos se passaram, nós olhamos para o passado, né? Quando ele veio e morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Então, ele se tornou desejado porque eles alimentavam isso no coração. Depois, ele se tornou desejado por quê? Porque todo mundo queria. Todos que almejavam a salvação, almejavam quem? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Porque era ele que ia trazer salvação. Inclusive, o templo de Salomão, na sua glória, tudo apontava para a vinda do Senhor Jesus. Né? Quer dizer, Jesus. ele seria maior do que o templo, realmente, né? Cada então, começa a se cumprir. Cada móvel ali apresentado, a pia, o altar de sacrifício, a mesa, o candelabro, a água, tudo apontava para ele. Para o desejado de todas as nações, né? Então, esse templo agora de Zorobabel, recebe a presença do próprio Jesus. Não é a sombra das coisas, o próprio Jesus está ali. Então, a glória é muito superior. Quer dizer, eles sonhavam por esse momento, né? E ele se tornou desejado de todas as nações também por quê? Porque, como nós estávamos conversando antes, no intervalo aqui, ele, por natureza, ele é atrativo. O seu caráter é perfeito. E quem não quer ter um caráter perfeito, né? Pois é. E segundo, que ele vai vir em glória e poder. Todos nós desejamos a vinda dele. Né? E se eu pudesse acrescentar um terceiro ponto, pastor Elias? Sim. O problema do homem é muito mais complexo do que ele imagina. Só uma intervenção divina, que nós chamamos comumente de milagre, para resolver. Então, Deus se interessa tanto conosco que ele veio em pessoa resolver o problema. Ele veio se doar e encheu aquele templo de glória. E quer encher a nossa vida também. Ele quer habitar em nós, esse mesmo Jesus. Então, a presença de Cristo é que fez a diferença naquele templo. A presença de Jesus pode fazer a diferença no templo da nossa alma. A presença de Cristo tornou aquele templo de Zorobabel maior do que o de Salomão. Né? E a presença pode tornar o nosso também maior. Pode fazer a diferença na nossa vida. A presença de Cristo, né? Quando nós permitimos ser guiados, dirigidos, orientados por Ele. E veja, Jesus Cristo muitas vezes esteve ali. No pátio do templo, ele realizou maravilhas, dentro do templo, né? Agora, uma coisa assim muito triste, né? Que apesar de profetizado já quantos mil anos, ele, Ageu, né? Mais ou menos 520 anos antes de Cristo, já profetizando isto, tempo suficiente para o povo se preparar para esse momento importante, que era a entrada de Jesus no templo. E vem Jesus. Diz São João 11 que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Que tristeza, né? Realmente. Uma escola com tantos sacrifícios, tantos animais mortos, chegou o momento
e eles não reconheceram o seu No Deus. momento do cordeiro chegar de verdade, o cordeiro verdadeiro. Eles não, toda Agora, aquela glória, aquela pompa. E naquele não momento em que Ageu se levantou para dar mensagem ao povo, uma mensagem de exortação: olha, vocês precisam se voltar para Deus, Deus vai transformar a vida de vocês, vocês precisam priorizar aquilo que é correto. Eles não tinham dinheiro, não tinham recursos, estavam desesperados, voltando do cativeiro. Aí vem o texto do verso 8, em que Deus, verso 7 garante a presença naquela casa quando fosse terminada, reconstruída, e o verso 8 Deus dizendo: minha é prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Essa foi também a certeza de que Deus não os desampararia na construção. Não haveria falta de recursos financeiros para aqueles irmãos daquela época. Esse é um ponto muito importante, mas Deus também estava dizendo assim, ó, se eu quisesse, eu poderia construir um templo mais suntuoso, com mais prata, mais ouro, do que o templo de Salomão. Mas o que eu quero aqui é enaltecer a presença do meu filho, e não o ouro ou a prata. Não a aparência física. Não a né? aparência física. Mas Deus tem um propósito para cada coisa. Claro, né? claro. Agora, o que nós podemos dizer para aqueles amigos que estão nos assistindo, que estão empenhados numa casa para Deus, uma construção, uma casa para Deus? Devemos hoje empenhar-nos em fazer o melhor, colocar os melhores materiais, ou isso não tem nenhuma necessidade, já que estamos vivendo um pouco antes da volta do Senhor Jesus a essa terra? Eu creio que Deus continua com a mesma mensagem. Faça o seu melhor, se empenhe. Então, se eu, como Salomão, posso colocar ouro na casa do Senhor, por que não? Mas se eu não tenho ouro, eu vou colocar o meu melhor. Isso. Então, o meu melhor pode ser um piso de não tão boa qualidade, mas é o meu melhor. É o seu melhor, verdade. Então, Deus está disposto a ver esta iniciativa de que eu ofereça o meu melhor. Então, se eu posso dar algo suntuoso, nós estamos agora num projeto tremendo de abrir igrejas e santuários para pessoas que precisam, segmentadas ali, que precisam de ter um lugar de adoração. Você tem médicos que precisam ir a um lugar, ou profissionais liberais, compatíveis com a sua vida social. Sim. E essas pessoas não irão num lugar, num bairro, talvez eles não cheguem aí lá, podem ficar constrangidas aí. Eles precisam ter um lugar que eles possam ir. Deve haver para cada classe social. Para cada classe né? social. O que eu diria assim, ó, Deus não quer templos iguais. O que Deus quer é sacrifícios iguais dos seus filhos. É isso que Muito Ele bem quer. colocado. Os templos podem ser totalmente diferentes um do outro, dependendo da condição financeira de cada um. O Mas sacrifício os tem que ser o mesmo. sacrifícios têm que ser iguais. Olha, muito bom. Verdade. Para a gente fechar aqui, temos poucos minutos agora, para nós fecharmos o tema dessa semana, temos um subtítulo dentro do título aqui, que é o Anel de Selar. Deus prometeu transformar Zorobabel, torná-lo um servo tão fiel e representante de Deus, que era como se fosse um anel de selar. Como nós podemos entender aqui este texto rapidamente para a gente fechar o programa, pastor? Zorobabel é da linhagem de Davi. Ele era neto de Joaquim, então um sucessor direto de Davi. Também veio a ser governador de Judá. Da linhagem de Cristo. Cristo era da linhagem dele. Ele era influente, então ele era o selo, politicamente, era uma pessoa que daria acesso à construção, facilitaria as coisas, mas Deus o chamou para uma obra, ele entra na obra e fica claro no texto de Ageu que o cumprimento dessa profecia cabe a ele. Mas também tem por extensão alguém que é da mesma linhagem, que é Cristo, que viria pessoalmente àquele templo, que o selaria. Sim. Como lugar de encontro, porque o objetivo de todo esse estudo é mostrar que Deus quer se encontrar com o povo num local determinado que ele estipulou. Ele restaura o templo, ele dá força, ele dá sabedoria, ele restaura o templo e o povo. A lição começou falando que Deus pode usar um prédio para edificar vidas. Então o povo se empenhou em construir um templo e foram edificados. Eles foram edificados, né? E Zorobabel entra como um sinete, mas, na verdade, há uma referência muito maior aqui para Cristo, que é aquele quem vai selar isso, né? Sim. Maravilha. O anel ele também é símbolo, né? Entre os orientais, ele tinha um valor assim, muito significativo. Era símbolo de autoridade, de poder. Deus disse para Zorobabel, olha, eu te escolhi. Eu te escolhi como escolhi Moisés, como escolhi Abraão, como escolhi Isaac, como escolhi Jacó, como escolhi Josué. E você terá o meu poder, você terá a minha autoridade, né? E de você virá quem?
virá o Salvador do mundo, da sua descendência, né? Então, Zorobabel está ligado a Davi e a Cristo Jesus. E Cristo com autoridade muito maior do que Zorobabel. Né? Meus amigos, se eu desse 20 segundos para cada um de vocês, como é que vocês resumiriam para o nosso telespectador a mensagem dessa semana? Que é o que eu tenho para cada um. Vamos ver, 20 segundos para cada um. Em 20 segundos eu diria o seguinte: o Deus que edificou um templo, com todas as suas dificuldades, animando o povo, Ele está no mesmo lugar e quer edificar a sua vida, quer mudar a sua vida, quer lhe animar a fazer isso e prometeu que vai estar com você sempre. Amém. Obrigado, pastor Osmar, pela sua participação aqui no programa, viu? Deus abençoe o seu ministério. Pastor Zanotelli. Eu me reportaria ao título da lição, né? Primeiro Deus. Então, é aquilo que Mateus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nessa trajetória, quando você se coloca nas mãos de Deus e faz de tudo de Deus o primeiro lugar em sua vida, se alguma coisa ao longo do caminho não estiver bem, é porque você não chegou onde Deus planejou, porque quando você chegar lá, vai ser só maravilhas. Primeiro Deus. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe seu ministério. Obrigado, amigos, pela audiência sempre aqui. Eu convido a todos para orarmos agora. Pai querido, ajude-nos a priorizarmos em nossa vida aquilo que precisa ser priorizado. Amém. Seja o regente de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.